Muito bom domingo, primeiro dia da semana, né, para todos. Nesta hora, né? Feliz dia para todos. Só podemos pregar enquanto estamos vivos, né? Depois da morte, ninguém mais prega, né? Embora a morte não encerra, não finaliza o ministério de um homem, né? Yeshua morreu, ressuscitou. Em Romanos está escrito que ele é Senhor dos vivos e dos mortos, né? Está escrito isso, né? Mesmo Paulo tendo partido, é bom lembrar que para um filho de Deus, uma filha de Deus, não existe morte eterna, morte espiritual. Há a morte física, que faz toda aquela separação, né? O espírito retorna a Deus, a alma, né, vai prestar conta, irá, dependendo do Hebreus 9:27, depois da morte vem o julgamento. Dependendo do julgamento, o destino será o paraíso ou no Hades, Tártaro, Sheol, hiena de fogo, escuridão, lugar de tormento. Vai ser o destino dessa alma. Tudo é decidido após a morte, né? Segue-se o julgamento. O corpo vai ao cemitério, né? Tu és pó da terra, à terra tu retornarás, né? Tanto homem como mulher. Ali termina a soberba, o orgulho, o engrandecimento do homem, da mulher que acha que é alguma coisa. Ali termina até os holofortes, as curtidas, né? Embora tenha gente que morre, mas as pessoas vão curtir mais ele ou ela depois da morte do que em vida, né? Michael Jackson, Elvis Presley. O William Brandt dizia: se você tem um filho com o nome de Elvis, mude o nome dele, esse nome veio do inferno, né? E hoje, quando cantores são milhões de vezes piores do que Elvis Presley, que era um pentecostal, evangélico, da Assembleia de Deus, aprendeu a cantar no coral ou na igreja, e depois fez o que fez, como Judas Iscariotes vendeu Yeshua por 30 moedas de prata. Elvis Presley se vendeu o seu talento, o seu dom de cantar, por frotas de Cadillac e milhões de dólares, como muitos hoje se vendem por causa da fama, né? Mas passa. Tudo é passageiro aqui nesta terra, menos a Bíblia. Passarão os céus e a terra. Mateus 24:35, Yeshua, o Mashiach, disse: minhas palavras não passarão. Ninguém pode invalidar isso. Ninguém pode anular, apagar isso. Vão tentar. Religiões tentarão neutralizar, diminuir, distorcer. Aí, Cacu, Testemunho de Jeová, o Islã, Mormons, católicos, protestantes, pentecostais, evangélicos, deuteropentecostais, neopentecostais, todo mundo tentando alterar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus permanece para sempre, né? É eterna. Hebreus 13:8, Yeshua é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pronto. Mas eu quero vir aqui para uma meditação nesta hora, né? Fico pensando, logo o dia de domingo, primeiro dia da semana,
É sempre bom ter uma meditação das Escrituras, né? As pessoas que estão em casa poderão acessar a pregação, né? Esta palavra, né? Eu leio Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22. Os verdadeiros discípulos, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Esse dia é inevitável, ele vai chegar. O dia do juízo final do trono branco, quando cada um terá que prestar contas. Já prestas conta após a morte. Destino da alma. Mas há a prestação de contas também no juízo final. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Ora, profecias, expulsar demônios, milagres. Então lhes declararei, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. É inevitável com que acontecerá tribulações, angústias, perigos, problemas, dificuldades. E é até por muitas tribulações que nos importa entrar no reino dos céus. Devemos entender isso. Que as tribulações empurram uma filha de Deus perto para Deus. Minha esposa estava me dizendo que está até ali a ventania que deu aqui. Ontem, né? Arrancou telha aí, derrubou até árvores, né? Levantou o telhado aqui de casa. Minha esposa colocou o véu sobre sua cabeça na hora da ventania, da tempestade, foi orar, né? E Deus guardou, né? Não é o que eu estou dizendo nessa hora, que problemas, tribulações, dificuldades empurrarão os filhos e filhas de Deus para próximo de Deus. Mesmo esse leão que vai ser solto e vai comer gente. Eu vi isso, né? Pessoas alimentando um leão que não está dentro de uma gaiola, uma jaula. Deus disse, esse leão vai comer gente, né? Esse leão vai ser solto. Ele vai comer gente. Mas eu acredito muito nisso aqui, que quem estiver firmado na rocha eterna, Yehoshua, o Filho de Deus, o Filho de Jeová, não perecerá. Pode balançar, pode tremer, mas não cai. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, tudo isso tem que vir nas nossas vidas, chuva, enxurrada. Sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem sensato, ao homem louco, né? Homem inércio, que construiu a sua casa sobre a areia movediça, né? Que engole pessoas. Caiu a chuva, a chuva vem para o bom e para o mal, para o justo, para o injusto, para os filhos de Deus e para os filhos do diabo. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, também vai bater na casa
do incrédulo, não é só do crente. Soprar os ventos vêm para todos os problemas. Ou você acha que, porque você acha que você é justo, só o ímpio é que vai sofrer assalto, roubo, furto? Não, o justo também passa por isso. Sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela desmoronou, e foi grande a sua ruína. Né? Será grande a ruína dos religiosos. Né? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Minha palavra aqui, a minha pregação é curta, pelo menos eu pretendo. Né? Só tenho aqui 2 folhinhas, né? Vou fazer uma pergunta aqui. Agora dá para você entender? Depois daquela pregação de ontem à noite, o nome que salva, de Atos 4:12, Yehoshua, está contra o nome de Jesus, que não tem 500 anos. O nome de Jesus não tem 500 anos. O nome Yehoshua tem 2000 anos. O nome que o anjo Gabriel, o anjo do Senhor, deram à Virgem Maria para colocar no filho que iria nascer, e nasceu. E então, esse nome estava ali, a pronúncia, né? Na boca de Isabel, de Zacarias. João Batista veio depois, batizou Yehoshua no Rio Jordão, e disse, importa que ele cresça, né, Yehoshua, e eu diminua. Né? E então, ele pregou 3 anos e meio, ficou conhecido na Judéia, onde nasce a região do Oriente Médio, onde nasce só judeus, os filhos de Israel, os israelitas. É claro que lá tinha gregos, romanos, né? Vivendo lá na Judéia, né? Pilatos e outros, né? Mas ali é o local das 12 tribos, né? Os dispersos estão a regressar para a Judéia desde 1948, em 1947, naquele novembro, 27 de novembro, Oswaldo Aranha, o brasileiro chanceler, presidente ali, que dirigiu aquela sessão da partilha da Palestina, era para vir à existência o Estado de Israel, e veio. E também o Estado da Palestina, e não veio. Veio o Estado de Israel, porque Oswaldo Aranha, o brasileiro, fez a diferença ali, ajudou Israel com o seu martelo, que está lá no museu em Jerusalém. Né? Há uma praça em Jerusalém com o nome de Oswaldo Aranha. Veja o mérito do brasileiro, muitos nem sabem disso, do esforço de Oswaldo Aranha. Museu, praça, né, homenageia o brasileiro, né, e Deus não pode esquecer disso. Abençoados que abençoarem Israel, amaldiçoados aqueles que amaldiçoarem Israel. Toma cuidado com esses pregadores, profetas. Aqui no Brasil, na Costa do Marfim, aqui na língua espanhola, esses homens que abrem a boca para falar contra Israel. E agora vemos Juarez dizendo que ele veio até 16 vezes. O Juarez diz que ele é o Yahoshua. Ele não é Yehoshua. Ele diz que ele é o Yahu Abraão. Então, ele diz que o Yahoshua, está na terra, está lá em Rondônia. Né? Diz que lá está o verdadeiro povo hebreu. Ele diz que ele é hebreu, né? Quer que os hebreus vá tudo morar lá em Rondônia, lá em Buriti. Né? Vai ter loja, vai usar aquelas roupas da realeza, roupa judaica. Né? Vai fazer fábrica, indústria. Diz que ele vai ser o governador do mundo. Né? Mentira.
As promessas são para o Monte das Oliveiras, em Buriti, Rondônia, não tem Monte das Oliveiras. Zacarias 13, em Buriti, Rondônia, não tem o Monte Sião. No topo do Sião está o Monte Moriá, onde estão as duas mesquitas muçulmanas que impedem, nesse momento, Israel de erguer o terceiro templo. Al-Aqsa, onde 2 bilhões de muçulmanos acreditam que Maomé foi arrebatado ao céu no seu cavalo, na mesquita de Al-Aqsa, e a mesquita de Omar, lá da cúpula dourada, onde tem a pedra, onde o anjo do Senhor segurou a mão de Abraão quando ele ia sacrificar seu filho Isaque. É ali que vai ser erguido o templo de Deus, e o judaísmo vai fazer isso. Espírito de sapo, o catolicismo também vai estar por trás disso. Outro espírito de sapo. E o protestantismo da América do Norte virá o anticristo, a besta. O 666, um papa americano, com uma federação internacional de igreja, confederação internacional de igreja, e a marca da besta, que hoje é espiritual. É você pregar o nome de Jesus, ser batizado no nome de Jesus, fazer milagre no nome de Jesus. Naquele dia, Yehoshua vai dizer, eu não vos conheço. Meu nome não é Jesus. E como que o nome seria Jesus se o idioma português tem 812 anos só? Como que seria Jesus se a letra J ainda não tem 500 anos? Como que seria Jesus se o nome Jesus não tem 500 anos? Virá um papa americano. Vai implantar uma marca da besta literal, proibindo comprar e vender. Apocalipse 13. Vem da segunda besta que fez fogo cair do céu em Hiroshima e Nagasaki. Isso está a chegar. Isso virá. Mas presta atenção no que eu estou a pregar nessa hora. Agora você entende? Dá para entender? Assim, nas fachadas da Igreja Universal, do Bispo Edir Macedo, Jesus é o Senhor. Esse não é o nome do Filho de Deus, do Filho de Maria, do leão da tribo de Judá, do Cordeiro de Deus. O nome é Yehoshua. Dá para entender agora? Nas fachadas das igrejas, a igreja do véu, também tem lá, toda a igreja do véu, Jesus é o Senhor. 8 milhões de seguidores no Brasil. Acho que a Igreja Universal tem uns 7 milhões. Tantas Assembleias de Deus no Brasil, mais de 22 milhões, muitas está escrito o nome de Jesus. Do que adianta profetizar em nome de Jesus, expulsar demônio em nome de Jesus, fazer milagre em nome de Jesus, e naquele dia Yehoshua dizer, eu não te conheço, esse não é meu nome. Dá para entender agora que Yehoshua está fora das igrejas, eis que estou à porta e bato. Quem bate na porta está do lado de fora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, embora ele esteja fora das igrejas, do sistema religioso, dos templos, ele tem interesse em indivíduos, homens e mulheres escravos do sistema religioso. Ele quer salvá-los. Se alguém ouvir a minha voz, alguém não é igreja universal, mundial, internacional, plenitude do trono de Deus, sara nossa terra, renascer, luz para os povos, videira, fonte da vida, Assembleia de Deus, CCB, quadrangular, batista, metodista, presbiteriana, luterana, anglicana, episcopal, congregacional, católica. Alguém é pessoa. Se alguém ouvir a minha voz, a voz dele é as Escrituras. Minhas palavras não passarão. O homem sensato, a virgem prudente, constrói sua casa baseado, praticando as minhas palavras. O louco insensato menospreza as minhas palavras, disse Yehoshua. Passarão os céus e a terra, e minhas palavras não passarão. Aí vem um cacu hoje dizendo que o que Yehoshua falou não vale para hoje. Quer invalidar? Cacu Felipe quer invalidar, cancelar. Mateus 24, 35, passarão os céus e a terra.
E ainda não passou, porque isso só vai ocorrer no milênio. Enquanto não vier o milênio, será sempre esse céu e essa terra, mas não significa que vai ser para sempre. Uma hora vai mudar o céu e vai mudar a terra. Haverá uma nova terra, um novo céu. Até lá, fixe nisso. Nas palavras de Yehoshua, o Mashiach, na Bíblia. Volte à Bíblia. Volte às Escrituras. Quem sabe esse é o último dos avivamentos. Voltar à Bíblia. Voltar à palavra de Deus. Voltar às Escrituras. Um livro totalmente inspirado por Deus, mas tem erro de traduções, sim. Porque é o elemento humano, o homem falho. Meteu a mão aí os tradutores, mas eu não vou queimar a Bíblia. Mesmo a minha Bíblia estando escrito Jesus, eu consigo distinguir muito bem, separar muito bem, que o nome Jesus, a letra J, não tem 500 anos. Aqui esteja escrito aqui, eu sei que é Yehoshua, eu vou pregar Yehoshua. Oh, mas isso só está no rodapé da sua Bíblia. Já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa a Bíblia de Jerusalém ter isso no rodapé. Já me ajudou. Eu acredito que vai ajudar muitos filhos e filhas de Deus. Dá para entender agora que Jesus é o Senhor em toda a Igreja Universal. O Senhor Jesus é o Senhor na CCB, Congregação Cristã no Brasil. Está bem escrito lá assim nas paredes, lá dentro, internamente na CCB, nos tempos da Congregação Cristã no Brasil. E milhões de igrejas. Está todo mundo enganado. Todo mundo perdido. Quando eu estou a dizer nesta hora, dá para entender que essas fachadas escritas Jesus é o Senhor, é o engano, eles não vão colocar lá Yehoshua é o Senhor. Nem na Igreja do Véu, nem na Universal, nem na Assembleia de Deus. Eles vão continuar nesse erro até o fim. Não vão mudar. Por quê? Até porque isso aí é um negócio. Jesus, o nome Jesus é um negócio. Como São Jorge, São Expedito, Santo Antônio. É um negócio que é rentável, dá muito dízimo, muita oferta. Veja, a Igreja Universal tem as duas fogueiras, né? Uma para rapar as férias em julho e outra para rapar em dezembro o 13º. Fogueira Santa do Monte Sinai de Israel. Tudo baseado aí no nome de Jesus. Que não tem 500 anos. Vocês acharam que ia chegar no céu com o nome de Jesus? Acharam que ia ser salvo com o nome de Jesus? O J não tem 500 anos. Jean Giorgio Tricino, em 1524, mudou a fonética do I para J. Antes Jerônimo, no ano 382, fez a Vulgata, a Bíblia Latina, em Roma, né? Para agradar a Igreja Católica e Jesus, né? E o U ali era V. É só em 1500 e tanto que eles fizeram o V virar U. Jesus, aí veio o J, Jesus. E aí os gregos também, judeus helenistas, alteraram o nome de Yehoshua para Jesus lá no grego. E agora estamos a ouvir como foi no princípio, no início da igreja primitiva. Onde Paulo falava hebreu. Onde está em Atos 21:40, onde... Por que está escrito aí na Bíblia que caímos por terra, ouvimos uma voz em língua hebraica dizendo: Saul, Saul, por que tu me persegues? Não adianta me perseguir. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E Yehoshua. Eu ouvi uma voz em língua hebraica. Então Paulo levou o nome de Yehoshua para Israel, as 12 tribos, e para as nações pagãs. Mas aí veio as traduções. Aí vai ser necessário muita inteligência, muita sabedoria. Crer muito em Deus para distinguir isso aí, sem ser necessário
sem ser preciso queimar a Bíblia. Não precisa queimar a Bíblia. O que Deus pede hoje não é queimar a Bíblia, é conhecimento. O que Deus está a pedir hoje é conhecimento, é entendimento. Para aplicar as Escrituras na sua vida. Eu ia ler aqui, 2 Pedro 2, 3, não vou ler, mas você pode ler, que as pessoas dentro das igrejas iria virar um negócio, né? O negócio é rentável. Mas devo dizer que Romanos 10, 9 diz, se com tua boca confessares que Yehoshua é o Senhor, não é Jesus, é o Senhor, na IURD, Igreja Universal, na Assembleia de Deus, na CCB, agora é do jeito que ou seja, o nome é hebraico. Se com tua boca confessares que Yehoshua, 8 letras, é o Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. O nome que salva está de volta. Volta! Está de volta, volte! O nome em hebraico. Volte ao original, como foi lá. Já no ano primeiro, não falo nem o ano 30, já do que saiu da boca do anjo Gabriel com Maria lá, um encontro lá em Lucas 1:31, e tu porás o nome de Yehoshua. Os tradutores erraram, mas não é porque os tradutores erraram que eu tenho que fazer o que está errado, que eu tenho que prevaricar no erro, que eu tenho que praticar o erro. Deus pede sabedoria e entendimento, conhecimento nesta hora. Quando o Altíssimo e Yehová, YHWH, Yud, Vav, já estava escrito lá em Atos 7:48 que o Altíssimo, YHWH, não habita em obras de homens, templos feitos por mãos de homens. Isso é o Filho é igual ao Pai. Yehoshua é igual a Yehová. Como Yehová não habita em templos feitos por mãos de homens, Atos 7:48, o profeta disse isso, pode ler lá. O Filho também está fora dos templos de igreja hoje, Yehoshua. Está batendo na porta para entrar na casa de quem abrir a porta, os indivíduos, individualmente. O sistema não terá conserto. 2000 anos não consertou a Igreja Católica, 500 anos não consertou os protestantes. Aí vem essas 3 ondas no Brasil, 1910, pentecostais, evangélicos, já tem mais de 110 anos, não conserta, e não conserta a Assembleia de Deus quadrangular, CCB, não conserta, aí vem a segunda onda, em 1950, já tem 73 anos, não conserta os deutero pentecostais, como Deus amou, veja a igreja Deus amou, vai se fatiar. Tá parecendo que vai virar pedaço, né? Já degenerou. Parece que a Ireni vai levar um pedaço, o Davi Filho vai levar outro pedaço, a Leia Miranda vai levar um outro pedaço, a Débora Miranda vai levar um outro pedaço. Acho que são mais de 21 mil templos no Brasil, né? E Deus não está nisso, nem em Casa da Bênção. E aí vem esse último movimento, de 1970, né? Neopentecostalismo. Daí vem a Igreja Universal, pode olhar pela data. Vem a Igreja Mundial, Internacional, Plenitude do Trono de Deus, e vem esse monte de comunidades evangélicas. Quer dizer, Luz para os Povos, Sara Nossa Terra, Renascer, Videira. Nós estamos no ano 2023. Isso começou em 70, já tem 53 anos. Está morto. Como o catolicismo está morto, o protestantismo, 500 anos está morto, pentecostais evangélicos, mais de 110 anos está morto, deuteropentecostais está morto, mais de 70 anos agora o movimento neopentecostalismo carismático, tem mais de 50 anos, está morto, está tudo morto, todas as igrejas estão mortas espiritualmente. A Escritura diz que nesta hora um grito, pela hora da meia-noite, um grito vai despertar. Desperta tu que dorme entre os mortos. Então quem está morto não vai acordar, mas quem está dormindo vai acordar. O Magia vai te iluminar.
O Mashiach vai te iluminar. Eu vou terminar com isso aqui. Muitos homens têm se levantado na terra hoje e estão pregando. Cacu na costa do Marfim, Obocon na costa do Marfim, que se diz o Cristo Moisés. Eles estão lá repreendendo, corrigindo, tentando corrigir o William Branham, né? Chamando o William Branham de tudo quanto é nome ruim. Além daqueles montes de profetas. T.B. Joshua morreu na Nigéria, Cris Oclaminome no Ghana, David Awo no Quênia. Muitos profetas. Não me leve mal. Quando eu disse que os profetas africanos são problemáticos, eu não estou me referindo a todo o povo da África, a todos os africanos. Eu estou me referindo a esses pregadores africanos. É muito interesse por riqueza, por dinheiro, por dízimo, patrimônio. Muito dinheiro por trás. Mesmo aí o Cacu demolindo um prédio. Fui na Costa do Marfim 2 vezes, eu nunca tinha visto esse edifício. Em 2013, 2017, eu tinha visto em foto, eu achei que era um hotel em Catadi, né? Mas agora fui ver, era um patrimônio do Cacu. E ele jogou por terra, contratou uma máquina lá e destruiu lá um prédio que ele disse que tinha dado para sempre para umas 8 famílias, né? Eu não sei o que se passa na cabeça do Cacu. Eu sei que Deus não está mais com o Cacu. Não espere coisas boas do Cacu. Ele disse que eu sou doente mental. Yoshua disse em Mateus 5 que quem chamar seu irmão de louco é réu da hiena de fogo. Eu não sou responsável pelo que o Cacu diz sobre mim. Eu sou um pregador. O que ele quiser dizer sobre mim é problema dele. Minha questão aqui é doutrinas, ensinamentos. O lado pessoal aí é com ele, mas eu vi lá, eu tive lá em 2013, ele não me levou nesse prédio. Eu tive lá em 2017, ele não me levou esse prédio. Eu nem sabia que existia. As 2 vezes que eu fui lá, ele nunca me levou lá. Quando eu estive lá, acho que em 2017, que ia me levar na escola, não me levou, né? Cacu eu sei, ele é humano. Eu sempre vi o Cacu como humano. Quando eu estive 10 anos com o Cacu, e eu vi ele errar. Ele falou para mim, quando eu estava em Florianópolis, Santa Catarina, esperando uma cirurgia, que eu estava com duplo J, um catéter, né? No ureté, na pedra entupiu o ureté. Eu estava lá na fila do SUS, esperando uma cirurgia gratuita. O Cacu escreveu para mim e disse que ia me mandar para os Estados Unidos para fazer batismo. Mas ele não me mandou. Ele mandou aquele apóstolo lá da Bélgica, o Marcel, né? Aquele velhinho, né? Eu não achei ruim. Minha esposa nunca me viu reclamar sobre isso. Pelo Cacu ter me prometido que iria me mandar para os Estados Unidos para fazer batismo, como ele me mandou para o México, Equador, Nicarágua, Venezuela, muitos países. Eu não achei ruim, porque eu sempre vi o Cacu como um ser humano. Ele é que diz que é infalível, mas eu vi ele como um ser humano. Todo ser humano erra. Nenhum ser humano dá conta de cumprir o que promete. Eu estava lá no Cacu, Deus sabe, mas eu vi, né? Ele é humano, eu pensava, ele é humano. Ele falou isso e não cumpriu, né? Ele é humano. Mas aí ele insiste que é infalível. E agora está aí os discípulos dele dizendo quem vai plagiar, imitar Cacu. Cacu destruiu um prédio lá, valioso, e aí os discípulos agora do Cacu estão dizendo quem é que vai derrubar também prédios, né? Se Cacu começar a derrubar só porque um prédio, um terreno tem seu nome, ele vai ter que derrubar a casa dele, porque lá o palácio dele chama Casa do Profeta Cacu, porque ele disse que não quer o nome dele num patrimônio, né? Numa escola, numa instituição. Cacu tá complicado, porque o que ele prega ele não dá conta de cumprir. Se ele for cumprir o que ele prega, tá perdido, tá totalmente complicado. Vê o problema? Por isso que ele vem apagando, reescrevendo o livro dele, versão 1, versão 2, porque não é a palavra de Deus. Yoshua, tudo que ele diz aqui não precisa mudar nada. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Isso aqui é a palavra de Deus, mas a palavra do Cacu é a palavra de um homem. E todo homem é mentiroso, não dá conta de cumprir o que diz. A começar dos políticos. Todo político não cumpre o que diz. Não dá conta de cumprir. Para ganhar, faz 1001 promessas, depois esquece de tudo. Tá no poder e aí aproveita que a memória dos eleitores é curta. Quer dizer, o povo tem memória curta. E assim também é as igrejas. O povo das igrejas tem memória curta. Deixa passar. Mas como a coisa é salvação, ouvimos nesta hora que Yehoshua diz que o homem sensato, prudente, sábio, vai edificar sua casa praticando as palavras da Bíblia. Aí você vai ter segurança. Aí é o que eu estou finalizando nesta hora com isso aqui. Muitos homens se levantam hoje e pregam. Um prega isso, outro prega aquilo, outro prega mais aquilo outro. Cada um prega uma coisa. Por quê? Porque a própria Bíblia tem milhares de versões. Às vezes um texto da Bíblia, numa tradução diz uma coisa, noutra tradução diz outra. Dá exemplo aqui, por exemplo. Vou dar um exemplo. Na Bíblia do Cacu, a do advogado John Nelson W, lá fala clamor da meia-noite. Na minha Bíblia aqui fala grito da meia-noite. Por exemplo, eu estou pregando o grito da meia-noite. Cacu veio pregando o clamor da meia-noite. Aí vamos fazer uma pergunta aqui. Qual dos dois está certo? O clamor da meia-noite da Bíblia Darby ou o grito da meia-noite de Mateus 25:6 da Bíblia de Jerusalém? Qual dos dois está certo? Eu vou responder isso. Muitos homens têm se levantado e pregado doutrinas, revelações, visões, sonhos, êxtase, raptos, aparecimento de anjos, seres sobrenaturais, mas Deus não tem confirmado nada. Deus tem permitido homens se levantarem e pregar suas coisas, e fazerem multidões, e Deus não tem confirmado nada. E por que Deus não tem confirmado nada até agora? Mas Ele vai confirmar uma hora. Por que Deus não tem confirmado? É por causa da vida que cada pregador vive. A vida deles não condiz com a verdade, com as escrituras. O falso profeta, os falsos profetas, a Bíblia diz que você conhece eles pelos frutos. Deus não confirmou Joaquim Gonçalves aqui em Goiânia com um monte de amantes, mulheres, escândalos na televisão. Deus também não confirmou Cacu Felipe, um polígamo com 7 mulheres, casado com 7 mulheres. E como que Deus vai confirmar isso? Estou dando aqui esses exemplos. Mas cada pregador que tem milhões aí, cada um vive pior do que o outro. O YouTube está cheio assim de canais só para mostrar escândalos de pastores, bispos, reverendos, apóstolos, de cantores gospel. É um escândalo atrás de outro escândalo. É por isso que Deus não confirma ninguém. Mas uma hora Deus vai confirmar um homem. Eu não sou profeta, eu não quero ser profeta. Mas uma hora um homem vai pregar e vai viver o que prega. Como William Branham pregou e viveu. Por isso que Deus confirmou o Branham. Uma hora Deus vai confirmar um homem. Eu estou dizendo isso para vocês, grave isso. Por que Ele vai confirmar? Porque uma hora um homem vai se levantar e não vai só pregar, vai ser um exemplo moral para todos, vai ser um exemplo espiritual para todos, como Paulo foi exemplo, foi confirmado. O problema é hoje que Deus não tem confirmado esses homens, supostos ministérios, porque eles terminam em escândalos. A vida deles estão fora, desalinhada da Bíblia, e eles querem confirmação. Quem tem confirmado esses homens é Satã, Satanás, Satã, o adversário. Mais uma hora um homem virá e pregará, e esse homem será um exemplo. Então Deus vai confirmar tudo que ele prega, e aí então terminará a graça para as nações.
Que Jeová, o Pai, abençoe seus filhos, e Yehoshua também abençoe os filhos de Deus nesta hora. Amém.